Bom dia, povo de Deus. Como é gostoso poder adorar o nosso Deus, não é verdade? Fique em pé um pouquinho, vamos orar. Pai Celestial, como é maravilhoso te adorar. Quando a gente adora o Senhor, não existe problema na terra que possa nos arrebatar da tua presença. Quando a gente está na tua presença, ó Deus, tudo tem significado e valor superior. Porque é o Senhor que nos renova, é o Senhor que vem sobre nós de uma maneira excepcional, extraordinária, e nos mostra, ó Deus, que caminhar com o Senhor é extremamente maravilhoso. Caminhar com o Senhor é olhar para o céu e poder ver o nosso futuro, ó Deus, aonde nós vamos viver com o Senhor, no lugar perfeito, cheio de harmonia, com a tua presença, onde nós vamos poder te adorar de todo o nosso coração. Por isso, ó Pai, não deixa a gente desistir de te buscar, desistir de andar em santidade, desistir, ó Deus, de andar em novidade de vida, desistir, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Paizinho querido, nós te adoramos, nós te bendizemos e nós te pedimos, aviva-nos, Senhor, para que lá dentro, na nossa alma, o nosso desejo seja, Senhor, minhas palavras querem adorar o teu santo nome. Minhas atitudes, Senhor, por menores e grandes que sejam, elas querem expressar a nossa gratidão. O Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou. Não podemos nos cansar de agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. E nessa manhã, Paizinho querido, receba toda a honra, toda a glória, toda a majestade do nosso coração, dos nossos lábios, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és bendito, Tu és o Deus que sempre se mantém no controle absoluto de todas as coisas. E é tão gostoso estar na Tua presença. Obrigado pelos meus irmãos, minhas irmãs aqui. Senhor, queremos Te adorar, por isso oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor. Com frio, está mais forte um pouquinho, né? Bom dia de novo. Bom dia. Maria Marques, bom dia, minha irmã. Está animada? Mesmo com esse frio? Que bom, é bom estarmos aqui juntos na presença santa do nosso Deus. E agora que cantamos Aviva-nos, Senhor, ateia o fogo do alto céu, com essa alegria, com essa chama, com essa ardente, vamos manter nosso coração em paz, alegre e feliz. É claro, né? Se somos e estamos avivados, mesmo que venham sombras, lutas, tribulações, aflições, nosso coração estará sempre em paz, porque temos o poder
do nosso Deus. O consolo, o conforto e a alegria em nosso ser, pelas suas misericórdias renovadas por nós a cada manhã. Amém? Vamos cantar então, coração em paz, vindo sombras escuras nos caminhos teus, ó, não te desanimes. Mas o quê? Canta um hino a Deus. Vamos cantar um grande coral. Hoje tem aqui o Voz de Liberdade. Já vão aquecendo a voz aí, todo mundo. Eladir, solta esse contralto, minha filha. Canta com vontade. Ô, Renatão, você me enganou hoje. Estou te procurando lá, você está aqui? Ah, meu pai, canta aí. Solta a voz. Doriva, solta esse baixão. Ó, tá fazendo falta lá, hein, pessoal. Ah, lá, ó. Dorival, tá vendo? Vamos buscar. Vamos cantar com alegria? Ô, Zé Carlos, você que está na câmera aqui, meu filho, não é para só filmar não, hein? Canta também. Solta essa voz, viu? Todo mundo. Isso, meu filho. Solta a voz com alegria. Vamos lá, Elizabeth, cantar Cordeiro de Deus. Vamos lá. Pastor Ronaldo e Pastor Djalma. Vocês estão lindões, hein? Parece uma dupla sertaneja, mas tá legal. Tá bonitão. Vamos cantar com alegria. Todo mundo forte. O coração em paz. Alfredo, vamos lá, hein? Solta esse gogó. Dos caminhos teus, oh, não te desanimes, canta um hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reina perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Se o viver é de luta, cheio de amargor, mostre a fé aos aflitos, age em seu favor. E de tudo que sofres tu te esquecerás, fluirás gozo e calma se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Vem após negra noite, aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não percas, tudo vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Bem, glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora o nosso informativo. Por favor, fique atento. É muito bom ver nossas crianças crescendo no conhecimento. As nossas revistas chegaram e já estamos aprendendo cada princípio maravilhoso no Mini. Estamos estudando o livro de Romanos, que fala sobre o antes e depois da genuína conversão realizada pelo Espírito Santo. Queremos que haja uma transformação em nós e na vida de cada criança. Passe ainda hoje no balcão e adquira a revista para a sua célula e para o culto no lar com a sua família.
Chegaram as novas mochilas do Mini com espaço para squeeze, Bíblia e todas as nossas lembrancinhas e atividades. Que tal levá-la para a escola ou passeios? Adquira já ali no hall por apenas R$ 35. Nossa equipe faz tudo pensando nas crianças para que elas se sintam participantes de uma super igreja e ministério. Presenteie seus pequenos. Do dia 30 deste mês ao dia 2 de junho, receberemos aqui em nossa igreja a Assembleia Anual da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense. Fique ligado em cada orientação para esse evento e a grande festa de adoração, louvor e agradecimento pelo nosso centenário. Será na sexta-feira, dia 1º de junho. Agende essa data e não deixe de participar. Você faz parte dessa história. Nesta quarta, dia 23, às 19h30, acontece aqui no templo o culto de consagração de casais e você é nosso convidado especial. E atenção, neste dia não haverá grupo dos cursos da Escola da Família. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site e siga as nossas redes sociais. Tenham todos uma ótima semana e Deus abençoe. Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Amém. Estamos aqui só os guerreiros, né? Porque nesse frio, para sair da cama, tem que ser servo de Deus mesmo. As crianças. Hoje nós estávamos pensando quantas crianças virão hoje no Mini, né? Nesse frio. Mas nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu sei que você está aqui, vai ser aquecido pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Amém? O Mini, todos os domingos, está aqui na frente e tem a oportunidade de falar sobre o Drops, que é um projeto Pais Discipuladores, que nós temos orientações semanais aos pais que recebem essas orientações via WhatsApp, redes sociais, para que você oriente seu filho semanalmente. E tem sido maravilhoso os testemunhos que nós temos recebido, principalmente quem está no grupo dos pais discipuladores. Nós sempre recebemos fotos das crianças, os pais compartilham as transformações, as mudanças dos seus filhos, os testemunhos nas escolas, e é maravilhoso. E essa semana o Drops vai falar justamente sobre algo que Deus te dá, que você espera muito, e de repente Deus te pede aquilo que é muito precioso para você. No caso de Abraão, ele passou grande parte da vida dele, ou quase toda a vida dele, esperando um filho. A mulher dele era estéril, e de repente eles têm esse filho, e ele coloca o nome dele de Isaac. O nome Isaac significa alegria, sorriso. É o sorriso de Deus para ele. E de repente Deus fala, agora esse filho vai ser meu, você pode me dar ele de volta? Mas não vai ser assim como entregar numa casa de oração ou no próprio templo, levar ele para ser um servo de Deus, um missionário, um pastor. Ele teria que sacrificar o próprio filho com as próprias mãos. É muito desafiador. Você entregar o seu filho já é muito difícil. Às vezes, a minha mãe mesmo, quando ela descobriu que eu seria pastor,
ela entrou em pânico, porque, primeiramente, que não tinha seminário próximo da minha cidade. O seminário mais próximo era Campo Grande, a 1.800 quilômetros de distância. E eu era o único filho que estava com ela, porque as minhas irmãs todas estavam casadas. Então, ela só tinha um filho com ela, e era o caçula, com 18 anos, de repente, eu falo, vou ser pastor, e vou ter que mudar para outra cidade, e possivelmente não volto, como não voltei, já 13 anos longe de casa, 13 anos sem o Dia das Mães. Nunca passei o Dia da minha mãe, já tem 3 anos que eu não passo o Dia das Mães com a minha mãe. E é uma renúncia muito grande para uma mãe. Agora, você imagina quando Abraão recebeu a notícia de que ele teria que entregar o seu filho e sacrificá-lo com as próprias mãos, tirar a vida do próprio filho. E aí, de repente, Isaac fica preocupado com a notícia e fala, pai, mas e aí, cadê o cordeiro? Nós estamos indo para um sacrifício, normalmente se leva um cordeirinho. E aí vem a grande frase, Deus proverá. E aí é onde entra a confiança total. E aí é onde ele se torna o pai da fé. Não tem outro homem com a capacidade. Depois de Deus, é o próprio Abraão que entrega o seu próprio filho e Deus entende o coração dele com profundidade e percebe que ele realmente ia matar o filho dele. E aí o anjo vem e aí acontece algo sobrenatural. Alguns filmes, aquele punhal cai no chão e aí ele vê que realmente Deus não queria aquele sacrifício. Deus não pede sacrifícios humanos. O nosso Deus nunca pediu sacrifícios humanos e nunca pedirá. Ele só fez isso com o próprio filho para redimir-nos do pecado. Então, essa semana você tem o desafio de discipular o seu filho, de perceber que, às vezes, você vai ter que amar mais a Deus do que o seu próprio filho. E, às vezes, amar mais a Deus é trazer o seu filho na igreja, é você ser duro com ele para que ele perceba o quanto é importante as suas orientações, conversar com ele, dizer não querer ser totalmente amigo dele. Fala, filho, agora o pai não vai ser seu amigo, o seu pai vai ser seu pai, sua mãe vai ser sua mãe, você pode chorar, que o que é certo, o que é errado. Então o não tem que ser firme também, e isso demonstra que você tem mais amor a Deus do que o seu próprio filho. Amém? Vamos nos colocar em pé, e nós vamos orar pelos facilitadores, que hoje eles têm o desafio. Muitos deles também acordaram cedo, estão aí dispostos a fazer a obra de Deus para que seu filho seja ministrado. Amém? Deus, muito obrigado por essa manhã na tua presença. Nós reconhecemos que o Senhor está aqui no nosso meio. E assim como Abraão também renunciou tantas coisas na sua vida e até o seu próprio filho, e Deus percebeu o coração dele e percebeu que ele tinha um apreço ao Senhor e que ele tinha uma fé inabalável e que entregaria até o seu próprio filho. Que nessa manhã os pais possam reconhecer que eles precisam também renunciar muitas coisas para que seus filhos sejam consagrados ao Senhor. Que nessa manhã nós possamos ser aquecidos pelo teu amor, pela tua graça, e que o Senhor use grandemente a vida desses facilitadores. Em nome de Jesus, amém! Vamos receber as crianças aqui na frente e os pré-adolescentes lá no fundo da igreja. As crianças vão acompanhando aqui. Olha que criançada aqui hoje. Olha que criançada. Pode assentar-se, meus irmãos. É a primeira vez, esse é um culto inusitado. Eu nunca havia presenciado os professores e facilitadores estarem aqui e não ter uma criança só. Realmente nós temos aqui no Mato Grosso do Sul um estranhamento com o frio. É verdade, não é, irmãos? Porque a nossa terra é tão gostosa, tão quente, mas as pessoas estranham bastante o frio. Bom dia, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Amém? Eu estou aqui para convidar você para as festividades que nós temos do nosso centenário. Como você sabe, estamos durante o ano todo celebrando 100 anos de vida, de organização da nossa igreja, algo poderoso da parte de Deus. Eu estava chorando ali atrás agora, quando eu estava ouvindo, eu li na primeira ata, na ata de organização, o hino que nós cantamos, que alguém há 100 anos cantou aqui, 178, teu culto findo aqui. Eu presumi, é no fim do culto, né? Era a primeira assembleia, uma assembleia noturna, coisa gostosa, ver os atos de Deus na nossa história. Pois é, hoje começa esta semana. A semana próxima começará domingo que vem, então é naquela semana, então daqui a alguns dias, de quarta-feira até sábado, vamos receber a Convenção Batista Sul Mato Grossense.
quarta-feira à noite, depois quinta durante o dia, sexta durante o dia, termina sábado, meio-dia. Olha aí no seu boletim, pega o seu boletim e dá uma olhada. Aí você tem uma fotografia fácil de você visualizar os horários e o que vai acontecer aqui. O orador oficial é o pastor Paulo Mazzoni. Olha, você não tem, assim, talvez muito conhecimento de quem é o pastor Paulo Mazzoni, mas lendo essas informações você vai ter percepção de que Deus tem usado o pastor Paulo Mazzoni numa obra extraordinária. Em poucos anos, mais de 2 milhões de pessoas, isso é número enorme, e não é evangelástico, é estatístico mesmo. Pessoas que foram ministrados nos seminários da Igreja Batista Central de Belo Horizonte, já espalhados no Brasil todo e em alguns lugares do mundo. Para vocês terem uma ideia, o Ministério de Missões tem 36 pessoas hoje, 36 pessoas que são promotores do DNA Central, como se fazer missões através das células. 36 atuando no Brasil. É algo assim, irmãos, em poucos anos, sobrenatural. Há uma ação de Deus sobre aquela igreja, e nós teremos o pastor aqui. São 2.300 células, e um total de mais de 20 mil pessoas nas casas durante a semana. Então, é algo que você não pode perder, o testemunho daquilo que Deus tem feito na Igreja Batista Central de Belo Horizonte, e que já ganhou o mundo. A Igreja de Belo Horizonte desenvolveu o seu sistema de fazer pequenos grupos, as reuniões nas casas, as células, e começou isso há menos de 20 anos, um pouco depois de nós. Nós temos 300 células, tem 2.300, só 2.000 à nossa frente. Não é que Deus não haja conosco, mas há um sopro sobrenatural de Deus, uma ação graciosa de Deus com aqueles irmãos. E eu quero aprender com gente assim. Eu não consigo olhar a obra de Deus e falar assim, mas nós aqui é diferente. Não. Eu tenho que aprender. E aquela igreja, então, tem treinado muitas outras igrejas, de várias denominações, fazer células. As igrejas começaram a ir para lá para aprender. E hoje, somando as células em todo o Brasil e alguns países do mundo, que usam o sistema DNA Central, são mais de 200 mil células. Irmãos, isso é obra de um homem? Fala a verdade. É um homem, é o Paulo Mazzoni que está fazendo isso? Não é. É o Espírito de Deus que está, de uma maneira sobrenatural, inserindo aquela igreja na história das missões contemporâneas. E ele vai estar aqui conosco. Quarta-feira pregando à noite, às noites sempre ele que vai pregar, e ele vai dar palavras também durante a tarde, e um painel de manhã, na quinta e na sexta-feira. Então, agende isso, é feriado de Corpus Christi, mas é um tempo gostoso para você estar aqui conosco, por ocasião da comemoração, mais uma delas, do centenário da nossa igreja. Agora, sexta-feira à noite, como foi anunciado, dia 1º, então, é o culto oficial do centenário durante essas comemorações. Então, marque aí. E outra, mais do que vir, esteja orando. Sabe por quê, meus irmãos? Eu tenho fome disso. Eu tenho sede de ver mais de Deus na minha vida, na vida da nossa igreja. Deus tem muito mais. E nós não podemos fazer corpo mole, meus irmãos. Nós estamos numa batalha, numa guerra espiritual. Deus nos chamou para fazer diferença nessa cidade. E nós temos de olhar pessoas que têm sido grandemente usadas por Deus e nos colocar nessa brecha também e dizer, Senhor, usa a minha vida. Eu não quero assistir culto a minha vida inteira. O Senhor me deu dons, talentos, oportunidades, recursos. Eu quero colocar tudo isso no teu altar. Então aviva-nos, cantamos aqui, aviva-nos, Senhor. É a vida de Deus fluindo na nossa vida. Amém, meus irmãos? Então marque na sua agenda, quarta, quinta, sexta e sábado da próxima semana. Agora, essa semana, quarta-feira agora, nós vamos ter um culto aqui na igreja para pensar na família. Vamos ter uma palavra sobre a nossa família. Maio é o mês da família. Então traga a sua família, nós vamos orar aqui pelas famílias. E você tem filhos longe? Morando em outra cidade? Vem aqui representar os seus filhos. Você tem parentes na sua família que ainda não conhecem Jesus? Traga-os aqui. Nós vamos ter uma palavra para a família. Porque maio é o mês da família. Agora vocês viram que eu estou com uma fita aqui, laranja. Porque o maio também é laranja. Maio Laranja é o projeto Nova, quem idealizou, uma campanha de conscientização contra o abuso e a exploração da criança e do menor, do adolescente.
nós tivemos várias programações com o governo do estado. Na última, quinta-feira, anteontem, sexta-feira de manhã, perdão. Mas anteontem, sexta-feira, uma audiência pública, não é? Lá na Assembleia Legislativa. Os pastores aqui da igreja vários estavam participando, eu também participei, porque é um momento muito importante de falar, de conscientizar e tomar consciência de que há um problema na nossa sociedade, que há o abuso, a exploração da criança. Agora, uma coisa muito importante que eu ouvi lá. Nós ouvimos aí que nós somos o primeiro no ranking de estupradores e de violentadores de crianças. Você ouviu isso aqui? Só que tem um detalhe que só lá eu fiquei sabendo. Sabe por que esse número é elevado aqui? Porque nós somos quem denuncia, os outros estados não denunciam. Lá eu fiquei sabendo também que o Mato Grosso do Sul é pioneiro nessa ação. Uma ação interdisciplinar, multifocal, com vários organismos governamentais e não governamentais que trabalham. Então, nós no Mato Grosso do Sul denunciamos os outros estados. Então não é que nós somos campeões no ranking dos estupradores, mas com certeza daqueles que estão reagindo, daqueles que estão fazendo diferença. E é por isso que quando você oferta aqui para missões, está ofertando para o Projeto Nova, está ofertando para quem está fazendo diferença nessa cidade, nessa nação, para a glória de Jesus. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. É maravilhoso servir ao Senhor, Ele sempre tem novidades para a gente a cada dia, a cada semana. E como é gostoso também celebrar tudo isso e celebrar convidados, visitantes que decidiram nessa manhã adorar o Senhor. E a gente quer conhecer. Você que é nosso convidado, você que está nos visitando, você pode ficar um pouquinho, por gentileza, em pé. A gente quer identificar você, quer cumprimentar com alegria. Quem são os nossos convidados? Por gentileza, fica um pouquinho em pé, que a gente quer conhecer você. Olha só, que legal aqui, a minha direita também, né, lá. Por gentileza, chega junto, pergunta pelo nome, abençoa de uma maneira calorosa, como é costume no nosso meio. Glória a Deus, glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos e se sintam bem à vontade no nosso meio, adorando o nosso Pai Celestial. Nessa mesma alegria, nós vamos adorar o Senhor e nós vamos trazer nossos dízimos, nossas ofertas, oferta amor de verdade, oferta missionária, como gratidão. Senhor, obrigado, o Senhor tem suprido todas as minhas necessidades. Vamos adorá-lo.
a Deus. Podem sentar. Agora tem uns indivíduos aqui. Calma que já vão ligar. Pode ficar na luzinha aqui. Não precisa ficar nervoso com a idade, não. Calma que já vão ligar de novo. Beleza? Ô Zé, eu estou nervoso aqui, Zé. Não sei porquê, mas deve ser a idade, né, Zé? Pode ser. Com vocês, Vozes de Liberdade. Um grupo novinho que tem aí 37? É isso, Lorena? 37 anos? Quantos anos tem o Vozes? 33? 33. Quem que é fundador aqui? Rapaz, gente, olha só. Não é do meu tempo não, mas o Wilson está aqui nesse grupo aqui há 33 anos. Meu Jesus. Parente, tá vendo? Você era molequinho nessa época, eu nem tinha nascido ainda. Já era missionário. Gente, com vocês, grupo Vozes de Liberdade. Peregrinos em jornada, à nossa frente muitos outros vão, unindo-se aos fortes, encorajando os fracos. Suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu amor. Seu amor, milhares que nos cercam, observando estão. Sigamos a jornada com vigor, pois aqueles que passaram, seu exemplo nos deixaram. E a tocha da verdade está agora em nossas mãos. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilhe nossa vida intensa como a luz. Nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Muito pouco tempo, vidas vêm e vão. Os planos e os sonhos vêm ao chão. Para que os nossos filhos sigam ideais que nos inspiram, precisam do exemplo do serviço e do amor. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilhe nossa vida intensa como a luz. Que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz, vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilhe nossa vida intensa como a luz. Que o nosso caminhar possa ter
demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Amém. O Conjunto Vozes de Liberdade ainda estará cantando mais 2 cânticos em louvor a Deus. Este que nós acabamos de cantar tem por título Jesus em Nós. Vamos cantar Eu Canto o Hino e Jesus Vem Logo. E estes 3 cânticos de louvor expressam exatamente o que é a vida do cristão. Desde que ele nasce em Cristo, processo em que ele conhece, vive, cresce em Jesus Cristo, busca exemplo naqueles que vieram antes e se torna exemplo para aqueles que virão depois. E finalmente o anseio, a esperança de todos nós. Jesus vem logo. Eu canto um hino em louvor ao meu bom mestre Salvador. Este é um hino de amor, pois salvo estou, salvo estou. Não há no mundo alguém assim, capaz de a vida dar por mim. Feliz estou, pois encontrei razão maior para viver. Estava perdido, sem saber aonde ir, e abriu-se-me um caminho, conduzindo para. Foi ele quem buscou e quem me encontrou. Foi Cristo, meu amado Rei, meu Rei. Eu canto um hino em louvor ao meu bom mestre Salvador. Este é um hino de amor, pois salvo estou, salvo estou. Estava tão perdido e apontou-me um bom caminho. Grande Salvador, bom mestre, Senhor, bom mestre, Senhor. O coração não se turbe. Vós credes em Deus, crede em mim. Na cidade do Pai há mansões. Preparar-vos em lugar, ó sim. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Estareis em paz, se a noite hoje o traz. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Porque, irmão, não esperas, são fiéis promessas
comprou-te no Calvário. Buscar logo vem os filhos seus. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Estareis em paz, se a noite hoje o traz. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Jesus, vem logo, estais vós prontos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não é, amados irmãos? Bom dia a todos, bom dia para todas. Todos estão felizes e animados, sim ou não? Apesar do frio? É por isso que a gente precisa aí do fogo do Espírito Santo, né, amados irmãos? Para aquecer de vez nosso corpo e nosso coração, nossa vida. Deus é muito bom, Deus é grandioso. Como você sabe, nós estamos aí no mês da família e nós estamos abordando alguns assuntos a respeito da família. Família é realmente um assunto que não dá para se esgotar em um mês, né? Porque existem tantas relações, existem tantas coisas que acontecem. Família já foi tema de muitos filmes, né? Aliás, guerras entre famílias, como a famosa história de Romeu e Julieta. E essa história, ela sobrevive há décadas e décadas e décadas, né? E sempre há uma versão nova dela no teatro ou no cinema. Quem não sabe a história daquele casal em que eles se apaixonam, mas são de famílias inimigas. Famílias se fazem inimigas de outras por alguns interesses diversos. E então há uma causa de muita guerra. Nesse aqui há uma tragédia, né? Porque alguém de um jovem de uma família, obviamente a outra jovem de outra família, eles se apaixonam. E aí um frei lá faz um casamento às escondidas, sem que as famílias saibam, mas ela já está prometida a outro rapaz. Então, para resolver o problema, aquele frei tem uma grande ideia. Ela vai tomar um tipo de veneno, sei lá o que, um antídoto, né? Onde ela vai parecer estar morta, mas não estará. Quando o Romeu sabe disso, ele não pensa que ela está morta, porque a carta do tal frei não chega até ele, e ele então vai até aquele lugar ali, né, naquela cripta onde está a sua amada, encontra com seu adversário, eles brigam, e Romeu mata o outro com um punhal, mas ele está ali pronto para tomar um veneno, então ele se envenena e morre, e aí a sua amada acorda, e aí ele está morto, ela pega o seu punhal e também se mata. E aí então aquelas famílias têm um momento em que elas param para pensar o porquê de toda aquela guerra e tem uma trégua de paz. Famílias elas se protegem, famílias elas se defendem, e às vezes isso torna algo assim, que vira até drama no teatro ou no cinema. Mas isso não é só algo que acontece no cinema, isso acontece na realidade. Está aqui o pastor Djalma, que vem lá do Nordeste, né? Deve saber, cabra da peste, bom esse aí, Djalma. Então, da briga das famílias Alencar
Sampaio e Saraiva, que durou cerca de 30 anos, e durante esse período, dessa década de 1940 até o início dos anos 1990, houveram várias intervenções visando a pacificação dessa disputa, mas por causa dessa guerra entre as famílias, há um número aproximado de 40 pessoas que foram mortas. Algumas outras fontes dizem 33. Essa guerra aí vitimou tanta gente e havia tanto ódio dentre essas famílias, e um se guerreava porque cada um quer proteger a sua família. Mas também há casos em que os inimigos estão dentro de casa, né? Por um motivo ou outro, as pessoas acabam brigando. Nesse caso aqui que coloquei, também aconteceu lá no nosso querido Nordeste. Briga por herança termina em morte entre irmãos no interior da Bahia. E um irmão acaba sendo morto a pauladas. E quantas vezes, isso aqui eu coloquei aleatoriamente, mas quantas vezes você vê notícias, e às vezes muito chocantes, né? Da mulher que esquarteja o marido, dos filhos ou de um filho que resolve, por uma questão às vezes até de dinheiro mesmo, de herança, matar seus pais para ficar com o dinheiro da herança. Então, aqueles que deveriam proteger acabam se maltratando, e as piores feridas e os piores traumas são aqueles que advêm de conflitos dentro da própria casa, não é? Quantas tragédias são silenciosas, como por exemplo de estupros de vulneráveis, daquela dor do silêncio, de uma criança que é violentada dentro da própria casa, por seus familiares que deveriam defendê-los, não é? Então, hoje nós vamos ver uma história sobre a soberania de Deus e o perdão na família. A soberania de Deus e o perdão na família. Esse é um tema muito interessante. Deus trabalhou no meu coração quando eu comecei a trabalhar, desde quando dissemos que o tema deste mês seria este, e que todos nós que pregássemos neste mês deveríamos abordar este assunto, a soberania de Deus e o perdão na família. Como é que alguém consegue forças para perdoar um outro alguém que está ali dentro da própria casa, que deveria defendê-lo e protegê-lo, faz o contrário? Não protege, antes o expõe, não defende, antes o entrega ao próprio inimigo. Nós vamos ver essa história e vamos ver se há possibilidade de que, apesar dessa dor tão grande, haja perdão dentro da família. Eu estou falando da família de Abraão. Havia uma promessa para os descendentes de Abraão, e essa promessa é muito cantada. Existem várias músicas que falam sobre a bênção de Abraão. E nós, os seus descendentes, sempre invocamos essas bênçãos para nós e para os nossos familiares. Está sobre nós a promessa de Abraão. Isso é verdade. Veja o texto que eu lerei em Gênesis 12, 1-3, está aqui na tela. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Que promessa é essa, né, gente? Que maravilha é essa? E através daquela família de Abraão, um outro texto traduz todas as famílias da terra. Nenhum dos textos está assim errado. Prefiro esta, porque não se trata apenas de abençoar família, mas uma nação, como você vai ver no decorrer do próprio texto e da própria história. O livro de Gênesis, aliás, termina com uma história que nós vamos contar hoje. A história de uma família.
Mas a soberania de Deus é assim: a cadeia de acontecimentos que levaria Israel para o Egito é posta em movimento através das rivalidades e das condições dos 12 irmãos, pela mão de Deus. E você pode perguntar, mas foi a mão de Deus que levou aqueles irmãos a discutirem entre si, a se ofenderem entre si, de se apartarem, de até desejarem a morte do irmão mais novo? O livro, ou um dos irmãos mais novos, né, eram 2 ali. O livro de Gênesis, ele termina, tem o fecho nessa família, apropriadamente, porque depois não vai mais se tratar apenas de um livro de família, um book familiar, um book do lar, mas vai se tornar então em um movimento de Deus, com o crescimento dessa família dentro do próprio Egito, para se tornar uma grande e poderosa nação. E nós vamos ver que eles vão se multiplicar, por causa de Abraão e da promessa que Deus tem sobre ele, e depois dos seus filhos, até chegar em José, e depois de todos esses acontecimentos, as famílias que nasceram, que advieram desse grande patriarca, os patriarcas da fé, formaram um clã, e por causa da fome que tinha, eles saíram procurando atrás de sobrevivência mesmo, e foram para o Egito. E ali dentro do Egito, eles prosperaram, tornaram-se uma grande nação, e depois viria então a história através de Moisés. Então eles deixariam de ser apenas uma história de família para se tornar uma grande nação. Mas como isso se processa? O que aconteceu dentro daquela casa? Por que os irmãos tiveram tamanha desavença? Por que José foi tão odiado pelos seus irmãos? E depois de tão odiado, poderia haver reconciliação entre eles? Como Deus usou essa história para cumprir a sua promessa, em que Abraão e os seus descendentes, todas as famílias, todos os povos da terra seriam abençoados? Essa história, nós vamos mergulhar um pouco nela. Eu quero só que você preste bastante atenção agora no que eu vou dizer, porque você vai ver que há realmente 2 grupos com relação a essa história. Porque essa história, como diz Derek Kidner, é um locus classicus, e não se assuste com a palavra. Locus significa lugar, clássico porque é bem clássico para nós até hoje. As pessoas às vezes se dividem nesses 2 grupos, sem querer ser simplista. Então eu copiei aqui algo de explicação na psicologia, que locus é classificado em locus de controle, que é a expectativa do indivíduo sobre a medida em que seus reforçamentos se encontram sobre controle interno, esforço pessoal, competência, ou externo, as outras pessoas, sorte, chance, etc. Então, vou explicar um pouquinho para você o que é isso, enquanto você pode ler aí atrás. A questão é que, às vezes, há algumas pessoas que se colocam em uma posição, já que locus é lugar, que para ele, tudo depende dele mesmo. Ele é o locus interno. Ele não pensa que as outras coisas que vão fazer dele alguém. Então ele começa a estudar, ele começa a lutar, ele começa a batalhar. É aquela pessoa que fala assim: não me importa o que você vai fazer, o que os outros vão fazer, eu vou correr atrás. E as coisas para acontecerem dependem do meu esforço e da minha caminhada. Essas pessoas que assim agem, geralmente conseguem ser um pouco mais bem-sucedidas, conforme esses estudiosos, do que as outras que se encontram no outro tipo de locus, que é o externo. Porque essas pessoas, ao observarem o universo ao seu redor, elas começam a pensar assim: não consegui isso, porque eu não recebi a ajuda do Djalma. O Djalma não me deu a força, eu queria ir para o campo missionário, mas ele era o pastor de missões, ele não escolheu a mim, ele escolheu a outro, o que é que eu posso fazer?
Eu não sou dono da cabeça do Djalma. E por algum motivo ele não me escolheu. Então eu não fui para o campo missionário. Era um chamado de Deus para mim, mas ele não entendeu o chamado de Deus para mim. Ou às vezes algumas pessoas pensam assim, não, mas como eu vou conseguir? Dá uma olhada em tudo ao meu redor. Tudo é difícil. Como é que eu vou entrar nessa faculdade? Como é que eu vou fazer esse curso? Você sabe quanto custa uma faculdade? Então as pessoas vão sempre avaliando, essas pessoas que têm esse locus externo, elas vão sempre avaliando o que acontece ao seu redor e dizem assim, não é necessariamente uma ação ou reação minha, são muitas coisas que agem em conjunto que fazem eu ser quem eu sou. Geralmente, essas pessoas se sentem muito vítimas de várias circunstâncias e assim vão se justificando por não conseguirem isso ou aquilo. Em qual grupo desses nós nos encontramos? Muito bem, há sempre razões para que a gente diga assim, não, isso aconteceu assim por causa, tem a causa, tem a razão. E nós vamos ver que às vezes há razões semelhantes, mas com reações diferentes. E hoje nós vamos aprender por quê. Por que às vezes as pessoas estão dentro da mesma casa, passando pelas mesmas circunstâncias, com as mesmas situações, e eles reagem de maneira diferente. Seria apenas o fato do locus interno ou locus externo? O que aconteceu com José? Por que aconteceu diferente com ele? E com seus irmãos? Porque parece que as razões eram as mesmas. Um tomou um rumo e os outros tomaram outro rumo. Então vamos prestar bastante atenção nessa história. Veja só o texto aqui em Gênesis 37:11. Nós já vamos começar a descobrir um pouquinho das entranhas dessa família, dessa saga familiar. Veja só, ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele, quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Gênesis 37, versos 3 e 4, foi o que eu li. Assim, seus irmãos tiveram ciúme dele, quando você continua lendo esse texto, por causa daquela questão da predileção do pai, ou do favoritismo do pai, né? Vamos usar melhor do que ser predileto. O predileto, às vezes, você tem uma certa predileção, mas não pode gerar favoritismo. Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. Aqui é apresentada a causa porque havia desavença entre José e seus irmãos. José e Benjamim nasceram da esposa amada de Jacó, porque teve aquela luta para ele conseguir. Ele primeiro teve que casar com a irmã, que era Lia, mas enfim, até que ele se casa com sua amada, e já quando ele já está partindo para a parte da velhice, a velhice naquele tempo era bastante longa, né? Jacó vai viver muitos anos depois disso ainda, mas ele está ali e por causa desse fato na vida dele ter conseguido esses 2 filhos ali em sua velhice, com a sua esposa amada, ele tem uma certa predileção, e isso gera um favoritismo, e os seus irmãos notam que há um favoritismo, e então eles percebem, não conseguem, por causa disso, eles ganham uma certa raiva do irmão, e eles ficam enciumados, porque o seu pai o trata diferente. Aliás,
Jacó parece que não havia aprendido nada, porque ele tinha passado pela mesma coisa na família, e não era só da família anterior, mas os seus avós, e parecia que havia uma história constante de predileção e favoritismo. E então, esse favoritismo familiar vinha porque a sua mãe também havia preferido, e gerado sérios problemas entre ele e seu irmão. Talvez uma confusão que dure até hoje, porque até hoje há guerra entre os filhos deles, porque alguns afirmam que os descendentes de Esaú são os palestinos. E aí, palestino se dá bem com judeu até hoje? Como que vocês acham? Perceba o que pode fazer um problema familiar. Um problema familiar gerou toda essa guerra, e guerra porque Deus realmente falou que de Abraão não nasceria apenas uma nação, mas nações, e isso foi verdade. O problema é que, porque você fala assim, mas por que então nasceu tantas nações? Não era problema nascer tantas nações de Abraão. O problema é que depois, com a interferência dessa relação humana mal elaborada, produziu ali muitas guerras entre até nações posteriormente. Mas vamos voltar à nossa história. Você percebe como essa confusão, como esse favoritismo do pai a José, porque José e Benjamim são os filhos ali da sua predileção, e eles são os favoritos, e o pai, por causa desse favoritismo, trata José de maneira diferente. Aí você diz assim, mas só porque deu uma capa diferente, poxa, era o filho, né? O que deveria ser o primogênito, já que teve problema com outro primogênito da outra esposa, porque ele cometeu lá um sacrilégio e perdeu o direito da primogenitura. Então, tá tudo bem. Só que acontece o seguinte, aquela capa, aquela túnica, que é tipo uma estola de monarca. Havia alguns historiadores dizem que uma capa colorida era posta sobre alguém que viria a ser rei, ou na unção de um rei, quando alguém ungido rei. Quando ele dá essa capa, os irmãos olham e dizem assim, uau, olha só o que meu pai está dizendo, que o nosso irmão, esse mais novo, esse aí, ó, esse guri aí, ó, ele vai dominar, ele vai governar sobre nós aqui na nossa clã. E aí ele gera um problema muito sério dentro de casa. O que então aconteceu? Qual foi a reação de seus irmãos diante aquele favoritismo dos pais? E aqui, vamos fazer, eu sei que você está fazendo um monte de reflexão. Quando a gente conta história é bom que vem na sua cabeça, você vai pensar, verdade, por isso que aconteceu tal coisa, porque é bom você fazer isso. Mas deixa eu provocar um pouco mais. Na sua casa, há favoritismos? Uma vez, eu vi o testemunho de um pai, que depois de passar por um trabalho de Deus dentro da sua casa, ele resolve ter a brilhante ideia de perguntar para os seus filhos. Meus filhos, ele diz, sejam sinceros. O que vocês acham do papai? Uau! O que viria depois, ele, por mais que tenha se preparado, foi tão difícil. Será que houve entre Jacó e seus filhos um diálogo, onde ele pudesse perguntar, será que ele não estava percebendo que havia uma rixa entre eles? E que essa rixa era por causa de um favoritismo? Nós pais devemos sempre parar e pensar se nós estamos unindo nossos filhos ou se nós estamos colocando algo entre eles que os dividem. Temos que tomar muito cuidado com isso.
Veja bem, ao que parece, sem querer pôr Jacó no banco dos réus, isso não gerou uma coisa muito boa no coração dos filhos, conforme o próprio texto bíblico. E qual foi a reação? Veja só. Certa vez, o próprio Jacó pede a José que vá conversar com seus irmãos, que vá lá buscá-los, que vai ver o que eles estavam fazendo, porque, aliás, algumas pessoas, eu já ouvi algumas pessoas dizendo, eu respeito a opinião, mas alguns acham que José também é odiado por seus irmãos, porque ele é uma espécie de dedo duro. Ele vai lá e sempre conta o que seus irmãos estão fazendo ao seu pai. E há texto mesmo que diz que José foi prestar, tipo, relatório ao pai do que seus irmãos estavam fazendo. Só que deixa eu dizer uma coisa para vocês, era obrigação dele fazer isso. E o seu próprio pai é quem pedia para ele. E antes de prestar conta aos seus irmãos, ou favorecer os seus irmãos, ele devia fidelidade ao seu pai. E naquele sistema familiar patriarcal, o filho tinha que obedecer o pai inteiramente. Ele não podia ocultar ao seu pai. Então, na verdade, José, deixa eu apresentar uma defesa dele aqui, ele não era o dedo duro, ele fazia o que era obrigação dele fazer. E aí então, ele levava essas notícias, e os filhos falavam, nós vamos pegar esse guri uma hora. E numa hora, e parece que essa hora chega, e eles estão distantes da proteção do pai, lá vem o filhinho do papai, é agora que a gente pega esse sonhador. Sim, deixa eu explicar também, porque quando eles dizem assim, lá vem aquele sonhador, é porque José havia tido um sonho, que a interpretação era que ele dominaria sobre os seus irmãos. E ele havia tido outro sonho, em que a interpretação daquele sonho é que ele dominaria não somente sobre os seus irmãos, mas também sobre os seus pais. E depois nós vamos ver esse texto, mas só para explicar aqui o que é lá vem aquele sonhador. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou, veremos então o que será dos seus sonhos. Estou lendo Gênesis 37, versos 19 e 20. Planejaram homicídio com ocultação de cadáver, é ou não é? É isso? Planejaram um homicídio com ocultação de cadáver. A hora que a gente ouve uma notícia dessa, fala, não, ai, que maldade. Pois é, meus irmãos, isso estava para acontecer dentro da família de Abraão, aquela que seria bênção para todas as nações da terra. Uau! A Bíblia é o livro que não esconde o defeito de seus heróis. Perceba que isso seria trágico para Jacó. Mas veja aqui, o que aconteceu é que eles não estavam mais importando nem com o seu próprio pai. Por quê? Nosso pai, ele nos trata com justiça, ele nos trata com igualdade. Então, na verdade, o ódio que eles tinham de seu irmão José, a razão para eles é que o próprio pai favorecia mais José. Então nós vamos tirar esse irmão. Aí o nosso pai vai tratar todo mundo de igual forma. Apesar que eles estavam esquecendo do caçulinha lá, né? O que aconteceu mais tarde, porque parece que Jacó não aprende direito, mesmo com a imaginação de uma morte, ele ainda trata melhor o seu filho, o único que tinha ficado, com a sua esposa amada. Você percebe aqui como a história, que parece que eles apenas odiavam o irmão, mas eles estavam querendo fazer de alguma forma na cabeça deles algo que também consertaria a situação. Não haveria mais o favorito. Nós vamos extirpar esse mal de dentro da nossa casa. Mas pelo menos um irmão deles era diferente. Não pensava como aqueles irmãos.
era Rúben. Rúben, ele ouviu isso, e ele tinha muito temor de Deus, e ele tentou livrar, olha o texto, a José. Quando Rúben ouviu isso, tentou livrá-lo da mão deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E acrescentou: não derramem sangue. Joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rúben propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Você percebe? Você está percebendo o que está acontecendo aqui? Um irmão chega e fala assim: olha, vocês sabem que nós não podemos derramar sangue. Nós vamos cometer um grande pecado e esse sangue será cobrado de nossas mãos. É isso que Rúben está dizendo. Aí os irmãos param e tem um pouco de temor, é verdade. Não porque eles temiam não podemos fazer isso porque isso não é certo. Não era só uma questão de justiça, mas de medo também. Porque, se a gente derrama sangue, depois esse sangue vai ser cobrado da gente, aí vai vir maldição sobre nós. Porque parece que pessoas tentam fazer o que é certo, não porque é justo, mas porque eles temem uma desgraça sobre eles. Nós vamos ser amaldiçoados. É fazer o bem, não porque é o bem, não porque é o direito, não porque é o justo. É fazer o bem por medo de que senão eles serão amaldiçoados. Vai haver alguma maldição contra aquela vida. E parece aqui que Rubem, percebendo que seus irmãos não agiriam simplesmente pelo fato deles dizer, isso não é justo, ele diz, cuidado, hein, se vocês derramarem sangue, vai ser cobrado de vocês. E Rubem, qual era o plano dele? Ficou bem descrito, se você ler todo o texto. Ele tenta lançar o irmão dele ali naquele poço. A hora que os irmãos dele saírem, o que ele faria? Voltaria ali e resgataria o seu irmão e o levaria ao seu pai, porque ele estava dizendo, já pensou se esse irmão morre? O nosso pai tem tanto amor a ele, pede para a gente proteger, e na nossa mão, na nossa frente, ele escapa, ele morre, vai que nosso pai descobre isso, esses meus irmãos estão malucos. E ele tenta fazer isso, mas veja o que acontece, por causa de tanto ódio e ciúme. Perceba, Judá disse então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão? Judá, e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quer dizer, ali vem aquela coisa, também não quero pôr Judá aqui no banco dos réus e acusá-lo, mas aqui me parece que essa questão de também é nosso irmão é mais uma questão de, olha gente, mas aqui começou a crescer o olho também a questão de dinheiro. E a questão do apego às coisas materiais causa muito conflito na família, que também deve ser percebido. Nós vamos sair daqui, a gente não gosta mesmo desse José, nosso irmão até está certo, é bom a gente não mexer com sangue, mas vamos tirar um proveito dessa história também, vamos ganhar dinheiro. E então eles pegam e vendem José ao inimigo. E é interessante, Ismael também é filho de quem? De Abraão. Olha que coisa interessante. E alguns eruditos que estudam aquela parte da Palestina dizem que os descendentes de Ismael são da nação árabe, que também é inimiga de Israel até hoje. Vocês percebem o cuidado que nós devemos ter com a família? Nós podemos perceber, podemos achar, não, isso aqui é coisa só aqui dentro de casa, mas o que vai acontecer depois disso?
Você às vezes pode não saber o tamanho disso daí. E Deus espalharia a semente de Abraão por muitas nações. E hoje nós vemos espalhado por toda a face da terra. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e disse: meu Deus, o que foi feito? Olha que agora meus irmãos fizeram uma burrada grande mesmo. A tragédia total, né, por causa desse favoritismo. Veja só que apesar do plano de Rubem, ele não consegue fazer o que ele planejava. A tragédia total é que o favoritismo dividiu famílias e acabou promovendo grupos com interesses ambíguos, né? Já mesmo dentro daqueles irmãos que andavam juntos, que eram filhos da outra esposa, da não tão amada, eles, mesmo ali, há conflitos. Rubem não pensa como seus irmãos. Veja ali que o ódio se alimenta de violência. E é estabelecida a lei do mais forte. O ódio consome mais quando é movido pelo ciúme dentro da família. Quando o pecado é consumado, ele gera feridas profundas, traumas que geram pessoas como mortos-vivos. Sim ou não? Pais, prestem atenção um pouco em como vocês tratam os seus filhos. E aqui deixa eu falar com os filhos, que talvez agora, a partir de agora passem a ser o tema central desta saga. Filhos, vocês não são vítimas dos processos, talvez de uma herança de comportamento viciado como era de Jacó. Nós vamos perceber isso. Não se sintam vítimas. Vocês vão ver a seguir que a reação pode ser diferente. Vocês podem ser diferentes. Apesar de viverem numa história de dor e de trauma, há possibilidade de reação. Veja só a história de José, do ponto de vista de José, porque até agora falamos dos seus irmãos. José sofre de isolamento familiar. Esse é o sofrimento de José. Veja só, depois teve outro sonho, apesar de ser o queridinho do papai. Veja só o que acontece. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol e a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar ante o chão diante de você? Veja só que ele contou primeiro um sonho, onde parecia que apenas os seus irmãos se curvariam diante dele. Mas agora este outro sonho envolve a seu pai e a sua mãe. E o primeiro sonho causa ódio nos irmãos. Mas o segundo sonho provoca em seu pai a necessidade de repreendê-lo duramente, porque isso ofenderia a hierarquia familiar, patriarcal, com que eles estavam vivendo. Dizendo assim: como, meu filho? Você é filho, nós somos os pais. Como é que os pais aqui da família vão se curvar diante dos filhos? Sim, depois que eu passar para você, a hora que eu estiver morto, aí sim, você exerce essa questão da liderança aqui dentro da família. Mas por enquanto não. Como você diz uma coisa dessa, filho? E aí parece que José vai ficando isolado não somente por causa dos seus irmãos. Agora ele percebe que o seu pai tem restrições com relação àqueles sonhos que afetam profundamente a José. O que aconteceria? Veja só, do ponto de vista de José, não vou contar toda a história de novo, agora do ponto de vista de José, porque não iria dar tempo. Mas primeiro a gente viu como seus irmãos reagiram de acordo com aquilo que estava acontecendo da família. Mas veja só,
Olhe do ponto de vista de José. Seus irmãos desejam e planejam a sua morte. Não matam, mas o vendem para o inimigo. Nunca mais querem vê-lo e o tiram também do convívio de seu pai e de seu irmão, filho da mesma mãe. Está criado todo um fundo para profunda mágoa e ressentimento, seguido por desejo de vingança. Sim ou não? Não tem todo o fundo? Uma pessoa que é tratada assim, ela não tem todo um fundo de você dizer, mas tem o direito. Se eu também fosse tratado, meu pai, eu sou favorito do meu pai. Não foi lá que disse, eu fui lá e pedi para o meu pai, pai, me faz seu favorito? Não, ele, por causa das circunstâncias dele. Agora, o que eu tenho a ver com isso? Agora, os meus irmãos se voltam contra mim, e depois o texto declara, não está aqui, mas quando eles querem matar José, José pede, José implora. Imagina, um jovenzinho, adolescente, ele vê tanto ódio e fala, por favor, não façam isso comigo. Como é que ele pode reagir contra os seus irmãos? Ele não tem a mínima chance. E ele diz assim, por favor, não façam isso comigo, não me matem, por favor, por que vocês têm tanto ódio de mim assim? Eu sou irmão de vocês, não façam isso comigo. Mas eles pegam e fazem isso e jogam José ali naquele poço e depois o vendem do inimigo. José sabe que ele está sendo vendido como escravo para um povo avesso a ele, e ele como escravo vai ser tirado vai perder muitos direitos, e a sua vida não vai ser fácil, e ele é vendido, e ele pede aos seus irmãos que não façam isso, fica ali implorando, mas ele não recebe clemência de seus irmãos, e então ele sabe que não vai mais ter a convivência com seu pai, e ele não vai mais ter a convivência com seu irmão tão amado, nem sequer com Rubem, que parece que é um irmão que o trata diferente. Agora ele vai ser tirado do seio familiar, ele vai ser tirado. Meu irmão, minha irmã, você está atento para o que está acontecendo nos seus relacionamentos? O que você está recebendo e o que você está dando? Como estão as suas relações dentro de casa? O que isso tem provocado? Que tal um diálogo? Que tal uma conversa? Sabe aquele pai que eu contei, que ele perguntou aos filhos? Depois disso, começou um tratamento muito grande dentro daquela casa, com um excelente resultado, apesar de ter ouvido o que ele ouviu naquele dia. Talvez seja interessante, não é? O tempo passa, José vai para casa, é vendido para aqueles ismaelitas, e eles vendem para um senhor muito importante no Egito, muito rico, e tudo que José faz bem feito. Ele é um rapaz trabalhador, e se torna próspero em tudo que ele faz, tudo. Ele vai se tornando um homem muito próspero. Ele prospera dentro da casa de Potifar, mas por ser um jovem muito bonito, a mulher de Potifar o cobiça, e aí um dia lá tenta pegá-lo à força e inventa uma história, inverte a história, diz que José que tentou agarrá-la, e ele vai para a cadeia por causa disso. Vem cá, você acha que o irmão José se lembraria de seus irmãos quando ele foi para a cadeia? Diria, meus irmãos, que legal, hein? Não, eu acho que ele se lembraria, mas para dizer, aqueles meus irmãos, olha o que eles fizeram comigo, que coisa terrível, eles aprontaram comigo, hein? Se eu tivesse lá com meu pai, você acha que eu ia para a cadeia? E olha, eu fui tão bom no que eu fiz.
José parece alguém que é uma ovelha indo para o matador. Ele não fala, não há citação de José reclamando. O texto posterior diz que ele sofre em terra estranha, mas não diz que ele reclama. Olha que coisas fora do comum. Ele sai e ele então vai para aquela prisão, e é um processo de Deus na vida dele. Tem alguns que fazem a leitura. Ontem nós tivemos uma peça muito bacana aqui no culto com a companhia Giovanni Si, que faz a leitura dos processos de Deus na vida de José para torná-lo governador de Faraó, que não é a ênfase aqui. Eu estou tratando das relações familiares, mas é bem verdade isso. Há um processo de Deus nos sofrimentos de José para torná-lo grande. Aí então, José vai para a cadeia, e ali na cadeia, como ele é um sonhador, ele também é intérprete de sonhos, homens importantes que foram presos, um era o copeiro e outro era o padeiro de Faraó. E ele conta o que significa aquele sonho: mal para um, bem para o outro. Um ia morrer, o outro ia ficar vivo. E aquele que ficasse vivo, José diz: olha, quando acontecer isso, quando você for tirado da prisão e você voltar para o seu lugar, não se esqueça de mim. Porém, aquele homem sai da prisão e se esquece de José. Aí imagino que os irmãos de José lhe vêm à mente de novo. Ah, meus irmãos, hein? Olha aqui, estou nessa cadeia, agora sou esquecido. Puxa, pode ser que viesse sobre a cabeça de José assim: cara, eu sou azarado, hein? Vamos falar a verdade. Estava lá de boa na casa do meu pai, era o primogênito, amado, querido, favorito. Meus irmãos me vendem como escravo. Depois eu vou parar na casa de Potifar, lá escravo. Aí eu começo a prosperar. O cara confia em mim, põe tudo nas minhas mãos. Aí depois vem a mulher, me faz a mulher de Potifar faz uma portifaria com José, né? E acaba com aquela. E olha só, e aqui eu venho para a cadeia. Aqui na cadeia Deus me faz prosperar, porque na cadeia ele era um homem de confiança. Ele se destacava, tornou-se líder lá no presídio. E eu falo, aí eu relato o sonho, eu conto, o homem sai daqui e se esquece de mim. Mas não há relato na Bíblia de José reclamando. Ele vai para a cadeia, mas um dia Faraó tem um sonho. E quando o Faraó tem aquele sonho, só para encurtar a história, só José pôde interpretá-lo. E por causa daquela interpretação das espigas magras que engolem espigas gordas, ou primeiramente das vacas gordas que engolem as vacas, das vacas magras que engolem as vacas gordas, e ele define como anos de muita prosperidade e anos de muita fome e pobreza. Por causa disso, ele também estabelece, José era um homem muito inteligente, estabelece uma estratégia, e não somente o Egito, porque não é o Egito propriamente que se torna rico, mas Faraó fazia parte do plano de Deus também. Não dá para falar sobre isso aqui agora. Mas aí então, Faraó se torna um homem muito rico por causa de José, e José se torna o favorito de Faraó. Ou seja, José não só prospera porque as circunstâncias lhe são favoráveis. Por que José prospera? Se as circunstâncias estão desfavoráveis. José se torna o governador do Egito, e veja só o que o texto diz. José era o governador do Egito, e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. O quê? Quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra.
José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. Vocês serão postos à prova, juro pela vida do faraó, que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão, enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó, que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos 3 dias. Imagine a cabeça deles presos. Eles não sabiam que era José, porque senão o terror ia ser pior, né? Agora nós estamos na mão do nosso irmão, olha o que a gente fez para ele. Agora é a hora da vingança. Agora é a hora de Deus fazer. Agora aqueles que me humilharam serão humilhados. Aqueles que me envergonharam serão envergonhados. Agora chegou minha vez, eu vou agir. Será que foi assim que José agiu? Mas foi o que eles pensaram. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos. Ao medo, pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado, quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Um encontro de José com os irmãos, a hora da verdade, a chance para vingar-se. Rubem respondeu: não lhes disse que não maltratassem o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois José, espertamente, lhes falava por meio de um intérprete. Mas para José era a hora da verdade, sim. Mas não era a hora da vingança. Era a chance para se reconciliar. Depois de ter todo um processo, que depois você pode ler essa história de vai ficar preso, vai buscar o pai, volta o pai, traz o filho e volta o filho e tal. Tem toda uma história aí até chegar no ponto que eu já li. Mas chega um ponto em que o texto diz: a essa altura José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam. E gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele, que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Você imagina essa frase terminando: aquele que vocês venderam ao Egito. O que os irmãos deles pensaram? Estamos fritos. Sabe quando a sua mãe te bate por sílaba? Eu não te falei para você não fazer. Pois é, aqui eles acham que eles ouviram aquele terror em sílabas. Aquele que vocês venderam no Egito. Acho que fez aquele eco assim: Egito, sabe, estão perdidos. Mas olha o que vem a seguir. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Sabe qual foi o resultado dessa oferta de perdão sem que houvesse um pedido de perdão? Essa oferta de reconciliação sem que houvesse reparação? Porque eles não podiam reparar nada que pudesse fazer o que eles tinham feito aos seus irmãos, seu irmão José. Mas nem José pediu isso, porque ele não necessitava de reparação. Deus estava reparando. Mas José não fez apenas isso. Veja o que ele faz. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen.
Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Sabe por que José fez isso? Talvez a resposta esteja nesse texto. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez com que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. José herdou algo de seus pais, que foi o maior legado de Abraão, Isaque e Jacó. Sabe qual foi? Fé. Fé de que aconteça o que acontecer, as circunstâncias não controlam, não dominam minha vida. As pessoas não controlam, elas não dominam minha vida. Eu não sou vítima de tudo isso, porque eu também não sou o protagonista da história, sozinho. Não sou eu quem determina o meu caminho, nem locus interno, nem locus externo. Existe um Deus que está acima de tudo e de todos. É Ele quem determina cada dia da minha vida. E eu viverei todos os dias da minha vida segundo o plano que Deus tem para mim. E nada vai mudar. Nem pais, nem irmãos, nem circunstâncias, nem reis, nem impérios, nem domínios mudarão o que Deus tem para a minha vida. E se é assim a vida, e se Deus é soberano assim, e se Ele controla toda a história, por que é que eu vou ter rancor e amargura? Nada disso me importa. O meu Deus me ama, e eu não guardo rancor e nem vou ficar angustiado por coisa nenhuma, porque o meu Deus fará tudo o que Ele quer fazer na minha vida. Por isso, José tem um coração pronto para perdoar. Você confia na soberania de Deus? Não seja um morto-vivo, carregando rancores e raízes de amargura. Perdoe. Viva intensamente. Deus tem o melhor para a sua vida. Amém? Vamos ficar em pé. Feche seus olhos. Daqui a pouco você sairá daqui. Só uma coisa. Você já leu a história da sua vida até aqui? Releia a partir dessa história. Tudo que parece que é o fim pode não ser exatamente. Jacó viveu em paz com a sua família muitos anos ainda no Egito. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai, e que a graça redentora de Jesus, que a exemplo de José, sofreu, de Jesus, o primogênito, que foi acusado pelos seus próprios irmãos, que durante todo o seu ministério o perseguiram e o maltrataram, e apresentaram a razão para ele ser crucificado. Sim, esse Jesus de amor e de misericórdia, que nos perdoou todos os pecados, esteja agindo sobre a sua vida com graça e gerando perdão. O perdão que talvez você ache que não possa dar, não possa oferecer, porque não há forças em você. Mas não precisa ter forças em você. Você vai receber o poder e a unção do Espírito Santo, para que você se livre de todos esses traumas e angústias e complexos
e reaja positivamente à vontade de Deus, à vontade soberana de Deus sobre a sua vida. É o que eu profetizo para você e para sua casa, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Vamos ficar assentados até acabar o pós-lúdio.